Então, meus amigos, boa tarde. Nós vamos continuar aqui o livro da irmã Sudofojo, no capítulo 5, em que ela fala das estufas psíquicas da depressão. E, mais uma vez, quero dizer aqui que ela vem fazendo uma tese dela, uma colocação dela, foi Fátima, realmente sobre uma visão espiritual da depressão, tá? Então, muita coisa que a irmã, que o espírito da irmã Sudofojo está falando aqui, gente, ela quer ir um pouco além das questões tradicionais, clássicas, científicas da depressão. É um enfoque religioso, espiritual e espiritista do quadro depressivo. Ela faz uma introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que diz lá o Espírito da Verdade, o Espírito protetor na cidade de Lyon. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala. Esse é o espírito protetor, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro parágrafo, olha o que a irmã Sudofojo diz. A depressão é uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. É a doença-prisão que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada, em ter seus caprichos atendidos. Vício sedimentado em milênios de orgulho e rebeldia por não aceitar as frustrações do ato de viver. Em tese, depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Bom, gente, mais uma vez eu quero dizer que isso aqui é a tese da irmã Sudofojo numa visão espiritual, espiritista, levando em conta justamente o espírito na sua trajetória milenar, através das suas reencarnações e na vida espiritual. A gente tem que tomar cuidado, gente, de que essa colocação dela, para que a gente não tente estigmatizar a criatura que tem depressão. Uma leitura superficial, a gente pode achar que ela está querendo dizer que a depressão, a pessoa que tem depressão, ela tem um desvio moral, um desvio espiritual, um desvio de moralidade. Muito cuidado com isso, senão a gente aumenta o sofrimento de quem tem. Então, a gente não pode fazer essa interpretação com simplesmente esse parágrafo, que pode dar essa interpretação do que ela está querendo dizer. Então, não estigmatizar a pessoa com essa característica. Quando a gente fala justamente, porque existe uma linha da psicanálise, eu já até falei com vocês, muito interessante, que fala o seguinte: se a dor não é sua, não chame isso de frescura. Se a dor não é sua, não fale que isso é falta de Deus. Então, são nossos vieses cognitivos, nossas heurísticas, lembra o que é? Que faz o cérebro pegar um atalho e dar uma resposta rápida para tentar resolver problemas ou escolher a melhor opção para se explicar uma coisa. Nosso cérebro sempre vai fazer isso. Então, já de antemão, você que está me ouvindo na gravação, a depressão é uma doença muito complexa, que envolve questões não só genéticas, mas questões ambientais, questões endócrinas, questões da bioquímica do cérebro. Nós sabemos hoje que existem várias teorias para explicar o mecanismo da depressão, mas só para você ter ideia, existe dificuldade de conexão do sistema de recompensa do cérebro com outras áreas do cérebro, além de alterações de liberação da endorfinas, da serotonina, dopamina e muitos neurotransmissores. Existem várias pesquisas demonstrando que existe desarranjos, alteração da funcionalidade cerebral. Então, eu estou querendo aqui dizer para vocês, não vou entrar em questões muito técnicas, mas como é complexa a questão da depressão. Então, a própria medicina, a própria ciência não consegue encontrar uma resposta simples. A depressão é causada por isso. Ela é multifatorial, tendo várias implicações no cérebro de quem a tem. E ela tem graus diferentes e sintomas bastante variáveis. Tanto que a própria classificação da depressão, muitas vezes encontra uma dificuldade, por exemplo, de classificar as chamadas depressões subclínicas, que eu vou falar aqui, que o indivíduo ele não preenche todos os critérios. E, como nós já falamos da depressão atípica em outros encontros, eu vou falar sobre isso. Mas só para dizer, gente, a complexidade. Não estou só querendo criticar a irmã Sudofojo, não é isso. Eu estou querendo só tomar cuidado quando alguém ler esse parágrafo
achar que o indivíduo que tem depressão ele tem um desvio moral ou espiritual. Não é isso. O que ela quer dizer, de fato, nós podemos pegar nesse gancho, é justamente uma distorção cognitiva. O que é uma distorção cognitiva? Um indivíduo que acha que ele não pode frustrar. Ele acha que realmente que a vida tem que atender às necessidades dele a qualquer custo. Nós vemos isso muito numa geração recente, todos nós passamos por isso, mas encontramos uma geração somente alimentada pelas redes sociais que tenta se enquadrar num mundo de felicidades e que não é bem isso. Então, nesse sentido, a irmã Dufour nos chama a atenção isso, para não aceitação, uma dificuldade de aceitar frustrações. Eu lembro, 2 semanas atrás, estive com um amigo meu, que é psiquiatra, um grande psiquiatra aqui de fora, internou uma moça que na vida tinha tudo. E ela tentou primeiro suicídio, porque teve um desgosto na área acadêmica. E ela foi internada numa clínica psiquiátrica que ela tentou suicídio. E ele fazendo a anamnese, o histórico dessa moça, ele comentando comigo e com outro grupo de colegas, que essa moça nunca tinha sido frustrada na vida. Isso todos nós passamos por isso. Então, a irmã Dufour, eu acho que ela chama isso, porque a depressão passa, então, a ser essa distorção cognitiva, em que a pessoa realmente acha que a vida tem que atender e enquadrar nas aspirações dela. Lembrando, gente, que tristeza todos nós sentimos, nós já falamos sobre isso, a tristeza faz parte das nossas emoções básicas de sobrevida, assim como a alegria, o nojo, assim como outras emoções básicas que eu já citei, que partem lá da amígdala, do cérebro, as regiões mais profundas. E, portanto, nós temos hoje a cultura da felicidade. Hoje as pessoas têm que ser felizes a qualquer preço. Existe até programas, livros de autoajuda falando de felicidade. Nenhuma crítica. Só lembrando do ponto de vista neurocientífico, de neurociência do comportamento, ninguém nessa face da Terra consegue ser feliz 24 horas. Isso é disfuncional, completamente. Assim como a pessoa que persiste na tristeza 24 horas entra num quadro depressivo, também a felicidade entra num quadro de mania. Mania. Então, ninguém pode ser feliz 24 horas. Isso faz parte do cérebro não ser... Oi, pode falar, querida. Eu tenho uma pergunta. Do mesmo modo que a depressão, né, segundo a irmã Dufour está colocando aqui, é a pessoa que tem essa dificuldade de aceitar essa realidade, né, que é a questão até da frustração, a gente pode falar que a ansiedade também é um pouco disso, porque a ansiedade a gente tenta controlar as coisas ao redor, né, até as coisas que a gente não pode controlar. É também uma não aceitação? Isso mesmo, Luísa, bem colocado, porque a depressão e a ansiedade geralmente acabam andando de braços dados, tá? É muito comum o paciente ter um transtorno depressivo ansioso, que é muito comum. Então, a ansiedade e a depressão geralmente andam de braços dados. Explicaria isso também, porque a frustração acaba gerando juntamente uma ansiedade de ter, ansiedade de obter, né? E a gente está sempre querendo controlar as coisas. E mais ansioso ficamos por não conseguir controlar. Pessoas, você acontece no ambiente familiar, né? A gente quer controlar os filhos, controlar a mãe, o pai, e a gente começa mais ansioso, fica. Porque a gente quer realmente idealizar as realizações, idealizar o nosso contexto. E, nesse sentido, a irmã Dufour está realmente certa. É uma das raízes para o quadro depressivo e ansioso, né? É a gente querer realmente que o mundo se enquadre nas nossas crenças e expectativas. Mas a tristeza, mais uma vez, repetindo, gente, que fazem parte da nossa saúde cerebral. Nós falamos de afetividade, que faz parte do conteúdo cerebral. A afetividade é um conjunto dos nossos sentimentos, emoções, humor, paixão, motivação, e que ele oscila, esse sentimento, esse humor oscila ao longo do dia, como os traçados do eletrocardiograma. É natural que de manhã você está um pouco mais triste, outro um pouco mais eufórico, outro você pode sentir um nojo, outro você pode sentir mais feliz ou alegre. Quer dizer, essa oscilação é saudável ao longo do dia. É o que a gente comentou outras vezes sobre, assim como existe a biodiversidade, existe a diversidade emocional, para que haja justamente um equilíbrio do ecossistema mental. Quer dizer, uma pessoa não pode ficar o tempo todo na felicidade, como não pode ficar o tempo todo na tristeza, ou justamente o tempo todo na raiva, ou o tempo todo na alegria. Então, precisa dessa oscilação. Isso é saudável para o cérebro. Então, gente, tristeza não quer dizer que você está triste, está depressivo. Isso faz parte do nosso dia a dia. Quem aqui já não recebeu notícia triste, em luto, em término de um relacionamento, isso é super saudável. E tem a situação que é a melancolia.
A melancolia, gente, é a tristeza mais profunda e mais persistente. É quase a transição, realmente, entre o normal e a depressão, a grosso modo, a melancolia. E, realmente, a depressão é que quando o indivíduo ele preenche critérios para, justamente, uma tristeza patológica e passa a ter prejuízo funcional. Vejam só, gente. Uma pessoa pode até ter melancolia, mas é uma tristeza um pouco mais profunda, a pessoa fica mais reflexiva, muitos aqui já passaram por isso, mas realmente não chega a ter um prejuízo funcional. O que é prejuízo funcional, gente? Aquela depressão, aquela tristeza patológica disfuncional, ela passa a interferir na vida social, na vida acadêmica, na vida relacional, na vida profissional da pessoa. Começa a repercutir. Então, todos nós temos essas características, essas nuances de muitos quadros que parecem uma depressão, mas não chega a ser porque não há prejuízo da nossa funcionalidade. Então, só lembrando disso, gente, que a tristeza ela faz parte da nossa convivência, do nosso dia a dia. E, mais do que nunca, lembrar que essa distorção cognitiva, ela continua enfatizando ao longo dos próximos capítulos, demonstrando uma visão diferente que ela quer dar para nós, né? Além da visão acadêmica que nós conhecemos sobre depressão. É interessante que ela quer dizer, que ela vem fazer um foco do espírito milenar. Por que nós chegamos ou podemos chegar a esse ponto da depressão? Lembrando, gente, que a depressão tem alta prevalência no planeta, nós já comentamos sobre isso, 15 a 20% da população do planeta já tem depressão, fora aquilo que não é diagnosticado. Acredito que essa prevalência é muito maior, porque dependendo da cultura, as pessoas não procuram ajuda ou justamente elas não têm acesso justamente ao tratamento médico ou tratamento de um psicoterapeuta. Então, acredito que essa prevalência da depressão e até da ansiedade seja muito maior do que os trabalhos científicos demonstram, tá? Bom, ela continua. Pode falar. Aqui ela realmente faz um comentário com uma das causas para explicar justamente o comportamento depressivo, uma das causas, que é justamente a ausência de frustração. A vida fica muito idealizada, principalmente a vida do fast food, né? Que tudo é para ontem e todo mundo tem que ser feliz rápido com fast food. E as coisas não são assim, né? A felicidade é algo trabalhado, né? É algo justamente que é conquistado paulatinamente. E ninguém vai sentir felicidade 24 horas. E as redes sociais alimentam muito isso, né? O que é realmente lamentável. Bom, e lembrando dessa questão da distorção cognitiva, gente, que de fato, aí, né, a irmã Dufour, ela tem razão nesse sentido. A pessoa querendo realmente enquadrar justamente a vida nas nossas crenças. As crenças, como eu já disse, que é um conjunto de valores, de pontos de vista que foi formado ao longo do tempo, eles são circuitos cerebrais muito poderosos, chamadas crenças centrais, que são, às vezes, difíceis da pessoa, às vezes, vencer, necessita realmente de um profissional. E essas crenças elas são muito poderosas. As crenças, gente, são recursos automatizados do cérebro que nos faz replicar esses comportamentos de forma inconsciente. Então, a gente acaba replicando as crenças de tal forma que essas ações se enquadrem nas crenças. A crença faz-nos agir de tal forma para que essas ações e escolhas se enquadrem nessas crenças. As crenças querem ser fortalecidas no cérebro. É a sobrevivência do cérebro. O cérebro entende que ele tem que continuar sobrevivendo com aquela crença. Então, imagina uma pessoa que tem crença de baixo autoestima, de frustrações, que não se sente realmente... Ela não se sente digna de receber respeito, carinho, etc., ela vai realmente ou tende a ter escolhas na sua vida afetiva, amorosa, financeira, profissional, que tente se enquadrar justamente nessas crenças. Então, você vê o poder que essas crenças muitas vezes pode ter na pessoa, e todos nós temos, ela nos faz replicar essas conexões que nós temos. Por isso tem as chamadas crenças tóxicas, limitantes, que nós já comentamos, que realmente não só impede das pessoas fazerem coisas que são, às vezes, saudáveis, mas que faz as pessoas escolherem automaticamente, inconscientemente, o que não deveria, o que parece, ela não quer fazer aquilo. Em sã consciência, a pessoa, eu não quero fazer isso, eu não quero aquilo, mas ela faz no dia a dia, porque a crença é muito forte, levando ela a fazer escolhas naquela área. Então, lembre-se disso, gente, as crenças, elas replicam aquilo. E uma dessas é as crenças, essa distorção cognitiva, de achar que tá tudo, não pode ter frustração, que o mundo não atende às necessidades, que eu estou fora justamente daquilo que eu gostaria de ser. Então, essas crenças repetidas, a pessoa acaba tendo aquele comportamento.
E aí, realmente, ela pode entrar no quadro depressivo. Isso é uma das explicações, aqui colaborando com a irmã Sudufo, que ela está dizendo. O nosso cérebro, ele quer que a gente aja de acordo com os circuitos. E isso é automático. O animal tem isso, nós temos isso também, como eu já falei. Bom, mas ela continua aqui no segundo parágrafo. Desde as crises ocasionais da depressão reativa até os quadros mais severos que avançam aos sombrios labirintos da psicose, encontramos no cerne da enfermidade o espírito, recusando os alvitres da vida. Através das reações, demonstra sua insatisfação em concordar com a vontade divina acerca dos seus desígnios, em flagrante desajuste. Rebela-se ante a morte e a perda, a mudança e o desgosto, a decepção e os desafios do caminho, criando um litígio com Deus, lançando a si mesmo nos leitos amargos da inconformação e da revolta, do ódio e da insanidade, da apatia e do sofrimento moral. De fato, como diz o Renato, aqui ela realmente sintetiza, do ponto de vista espiritual, uma explicação para a depressão, que é justamente a nossa distorção cognitiva de pensamentos e ações repetidas ao longo desse tempo, né? Querendo como se estivesse em desajuste com Deus, com a vida, sempre tentando criar aqui, querendo sair do caminho que foi preparado para nós de alguma forma, né? Então, essa rebeldia íntima, que a gente até estudou no início deste livro, pode ser uma das causas para explicar essa depressão tremenda que o planeta e muitos de nós já enfrentamos, que vem sendo calcada e semeada ao longo de milênios. O espírito, Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Valdo Franco, ele fala que o espírito ele é repetidor de comportamento, né? Então, infelizmente, nós acabamos repetindo comportamentos, às vezes, muito infelizes, relativo a outras vidas. E por isso da reencarnação, para que a gente tenha novas experiências, até que a gente possa adquirir qualidades, virtudes e termos aquele problema solucionado ou dissolvido ou, de certa forma, elaborado na nossa psique, para que a gente possa seguir à frente com mais maturidade, com mais consciência. Então, realmente, a reencarnação, a gente acaba voltando na próxima vida com muitas características da última, e justamente para que elas possam ser trabalhadas, né? É isso que a doutrina espírita nos ensina. E ela está falando aqui uma das questões da depressão, que seria essa longa trajetória. Ao ponto que, gente, nós sabemos disso, que existem muitas questões psiquiátricas, doenças psiquiátricas ou comportamentos que não conseguem classificar. Como eu já falei para vocês, geralmente surge uma nova síndrome em que os médicos e os próprios pesquisadores na área têm dificuldade de classificar, justamente porque a gente não trata a doença, a gente trata o doente. E cada um tem uma característica muito específica. E aqui, do ponto de vista espiritual, realmente existem questões que só realmente a espiritualidade é capaz de demonstrar o porquê daquele comportamento tão bizarro, aquele comportamento tão anárquico, e como apareceu isso do nada. Eu me lembro, certa vez, num congresso de neurologia, um dos maiores neurologistas do Brasil, que já desencarnou, que já faleceu, ele já, quase 50 anos de neurologia, ele falando com a gente, um professor da USP, ele no congresso. Olha, gente, eu já tratei de muita gente, várias doenças neurológicas, mas a minha impressão é que cada vez mais as doenças se tornam mais agressivas e difíceis de tratamento. Isso era o que ele estava falando na época, isso já tem uns 8, 10 anos. Então, demonstrando assim que parece que isso está de acordo com o que os espíritos têm falado para a gente, um grande número de reencarnações, de espíritos ainda necessitados, que foram retirados, situações muito lamentáveis na vida espiritual e têm que reencarnar para prosseguir. Isso é uma questão que o espiritismo nos coloca, nos aborda, de que grande parte das doenças psiquiátricas ela tem o seu cerne nos desajustes espirituais muito graves da nossa jornada espiritual ao longo de milênios. Vamos continuar aqui. Neste momento de transição, em que os avanços científicos a classificam dentro de limites e códigos, é necessário ampliar a lente das investigações para analisá-la com um estado interior de inadequação com a vida, que limita o espírito para planificar-se, existir, ser em plenitude.
seu traço psíquico predominante é a diminuição ou ausência de prazer, em qualquer níveis que se manifeste. Portanto, dilatando as classificações dos respeitáveis códigos humanos, vamos conceituá-la como sendo o sofrimento moral capaz de reduzir ou retirar a alegria de viver. Ela está falando uma coisa aqui que a medicina já fala, a ciência já fala. Uma das características essenciais da depressão é a anedonia. A anedonia. A pessoa não consegue mais sentir prazer, ou pelo menos com a maioria das coisas. E uma outra característica é o humor depressivo. O que é o humor depressivo? É a pessoa que chora à toa, que é sempre irritada, ela realmente se sente desajustada. Existem outros critérios para se fazer o diagnóstico chamado depressão maior, não vou entrar em detalhe, como hipersonolência ou falta de sono, excesso de apetite, falta de apetite e tantos outros. Mas, basicamente, tem que ter um desses. É que a anedonia, perda de prazer, ou humor depressivo, que é o choro fácil. A pessoa está sempre com o humor muito lábil, a tendência a uma tristeza profunda. Aqui, gente, realmente, a anedonia é uma característica principal. Mas, que eu já disse, existem vários quadros depressivos, que o paciente parece ter a depressão e, ao mesmo tempo, não preenche critério para tudo. E, muitas vezes, nem é feito o diagnóstico. É a chamada depressão subclínica, que até hoje estão querendo colocar mais critérios, como a gente poderia identificar isso de forma muito precoce. Então, muitas pessoas têm... O que é depressão subclínica? O paciente parece que tem sintomas, sinais da depressão, mas que não preenche critérios, esses critérios básicos. E o paciente nem apresenta anedonia, mas tem outras características para a depressão. Já falei para vocês da chamada depressão atípica, que as redes sociais chamam de depressão sorridente. Nem todo paciente tem depressão sorri, mas acontece sim na chamada depressão atípica. Aquela depressão, o indivíduo está sorrindo, contando piada, participando de festas, passa algumas semanas, ele tenta contar a própria vida, tirar a própria vida. Isso acontece sim. Então, eu só estou aqui chamando a atenção para vocês que as pessoas acham que depressão é aquela pessoa que está chorando sem vontade de fazer nada na cama. Esse é o quadro extremo chamado depressão maior. Mas existem outros níveis de depressão, até depressão que a pessoa, como eu disse, ela parece estar a vida assim, alegre da vida. Parece que ela está feliz da vida. Mas a pessoa está completamente com os pensamentos fora de sintonia de fato de querer viver. Ela está desejando realmente interromper a sua vida de alguma forma. Isso é, não tem mais sentido, não tem mais significado. Lembra do significado que nós comentamos? Uma coisa muito importante para a pessoa continuar existindo. Nós já falamos sobre isso. O cérebro é um órgão assim, com uma forte tendência a procurar significado. Como eu disse, o cérebro, quando não acha significado, ele acha sintoma. Então, o significado desde colecionar xicrinha de café, até acompanhar seu time de futebol, ou até ter um filho, ou até fazer um curso no exterior. Tudo isso é significado para uma pessoa. O que é significado para mim não é para você. É o que faz a motivação, agir, que leva um animal para frente. Nós já comentamos muito sobre isso. Cada um tem que procurar o seu significado. Então, nesse sentido, realmente, ela fala. Mas que nem sempre essa anedonia, essa ausência de prazer vai estar presente. E ela continua. Sob o enfoque espiritual, estar deprimido é um estado de insatisfação crônica, não necessariamente incapacitante. É isso que eu quero dizer, gente. Para a gente falar que uma pessoa tem depressão de fato, ela tem que ter uma disfuncionalidade no seu dia a dia, seja social, profissional, nas suas relações, vai para aí afora. Mas nem sempre isso acontece. Uma pessoa, às vezes, ela tem sintomas de fato de depressão e ainda não tem prejuízo das suas atividades da vida diária, seja profissional, relacional. Ela continua vivendo, indo em festa, mas ela já tem justamente sementes ali ou sinais que não preenche critério para uma chamada depressão maior, mas que já está realmente dando sinais de que a depressão começa a aparecer. Não é um quadro típico, é um quadro atípico. É isso que ela dizer. E é muito feliz essa página aqui que a irmã Dufour vai colocar. Não vai dar tempo de comentar tudo, mas vamos começar. Ela continua nesse capítulo. As mais graves psicoses nasceram através de filetes de loucura controlada, olha o que ela diz, que roubam do ser humano a alegria de continuar sua marcha, de cultivar sonhos e lutas pelos ideais de sobrevivência básica. Nessa ótica, tomemos alguns exemplos para ilustrar nosso enfoque de depressão à luz do espírito imortal em condutas rotineiras. A grande massa, gente, ainda acredita que as pessoas, para falar que alguém tem depressão,
tem que ficar chorando na cama. Então, esse é uma forma de estigmatizar o quadro depressivo. Então, olha só, o indivíduo não está depressivo, olha lá, ele está chorando, ele está sorridente, ele está em festa, isso é muito comum. Por isso que muitas pessoas se surpreendem, porque o indivíduo tirou a própria vida. Então, como eu disse, existem várias causas para se explicar o quadro depressivo, porque ele é muito complexo e multifatorial. Então, até hoje existem estudos nessa área. Hoje pode perguntar. Você pode explicar melhor o que ela quer dizer com essas graves psicoses nasceram através de filetes de loucura controlada? Isso é uma forma até poética dela falar isso. O André Luiz falava sobre isso, que todos nós somos loucos em questões de segundos. O problema é quando a gente deixa segundos passar para minutos, a horas. Então, todos nós temos esses rompantes. É óbvio, gente. Uma pessoa fala um desaforo para você, não vai ficar com raiva dela? Como eu disse, a emoção é apenas um sinal. Agora, o que você vai fazer com ela, ou você vai agir só com base nela, aí é o problema. Porque aqui nós somos muito reativos, que eu falei, né, Luísa? A neurociência fala isso. Se a gente for viver só do nosso automatismo cerebral, a gente nem vai estar aqui diante dessa tela. O nosso cérebro quer apenas que a gente coma, durma, reproduza e procure abrigo. O nosso cérebro, se você for contar no final das contas, ele quer isso. Você trabalha para isso. Para comer, dormir, reproduzir e abrigo. E nosso cérebro ele é feito para isso, gente. Então, ela está querendo dizer disso, esse filete de loucura, que a gente está vivendo disso. Que uma pessoa, se ela não conseguir o que ela quer, ela realmente ou vai querer destruir a outra, ou ela vai querer se autodestruir, ou ela vai querer negar a vida. É isso que ela está querendo dizer. Eu aprendi isso com os maiores neurocientistas do Brasil, que é meu professor, o professor Leandro, em que ele fala realmente que todos nós temos os mesmos sintomas de um paciente esquizofrênico, depressivo, psicótico, transtorno bipolar, ansioso. Todos nós temos. É a mesma coisa, nós sentimos as mesmas coisas dele. Só que o que diferencia de nós deles, do quadro patológico, que eles sentem isso uma intensidade e duração diferente. E ao ponto de ter prejuízo em várias áreas da vida. Então, é isso que eu estou querendo dizer, Luísa. Todos nós temos esses momentos de loucura, entre aspas, tá? É uma forma poética aqui de ver. Todos nós temos esse momento de loucura. O que nos diferencia de um paciente de fato psicótico, um paciente totalmente neurótico, é que realmente é a duração e intensidade dos sintomas, que dele é muito intenso, muito forte, ao ponto de prejudicar em todas as áreas da sua vida. Mas todos nós temos o comportamento ou sentimentos de um bipolar, de um depressivo, de um ansioso, de um transtorno obsessivo compulsivo. Quem aqui nunca foi, às vezes, conferir uma ou duas vezes a porta? Será que eu deixei? Será que eu fechei mesmo? Será que eu desliguei o gás mesmo? Eu tenho toque. Não, você não tem toque. É uma preocupação normal. Agora, eu fazer isso 20 vezes e atrasar 1 hora para ir para o trabalho. Olha só o problema. É a mesma coisa, é a mesma preocupação. É racional. Eu vou lá desligar o gás para ver se... Mas a pessoa faz 20 vezes. É um ritual. A pessoa fica com a vida travada. Estou dando um exemplo que é a mesma coisa. Só que a intensidade de duração é completamente diferente. Eu acho que isso nos aproxima muito, né, de como a gente está, às vezes, muito próximo dessas disfunções ditas pela psiquiatria, de psicoses, neuroses, que todos nós temos ela. Então, é isso que ela quer dizer, tá, Luísa? Todos nós temos esse momento de psicopatologia em todos nós. Diferente é de que nas outras pessoas depende da duração e intensidade. Mas ela está querendo dizer, mais uma vez, gente, que a gente acha que a pessoa está depressiva, ela vai ter realmente um problema disfuncional. Não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar, não vai conseguir namorar. Não. Existem muitos quadros de depressão que a pessoa continua fazendo isso. E muitas vezes a pessoa não tem critérios depressivos para que o médico faça o diagnóstico e trate ela como tal. Esse aí que é o problema. E existem milhões de pessoas assim. Eu acho que é aí que veio essa parte importante da Hermann Dufour, que dá esse enfoque espiritual para essa questão. Eu vou comentar só alguns, nós vamos parar daqui a 7 minutos, mas deixa eu comentar, porque é muito interessante isso. Quero lembrar para vocês, gente, que a Hermann Dufour não está aqui colocando diagnóstico de depressão. Ela está realmente contribuindo para uma visão espiritual da depressão. Não quer dizer que eu e você temos tudo isso que está aqui na nossa frente, que eu vou ler, que você tem depressão. Ela está querendo nos dar um alerta
de que se muito dessas coisas que ele está colocando é persistente, é necessário procurar um terapeuta, é necessário procurar um médico, é necessário pedir ajuda nessas condições. Olha o primeiro item que ela diz. Uma das questões dessa depressão que muitas vezes parece morar dentro de nós. O desânimo no cumprimento do dever. É claro que tudo que ela está falando aqui, gente, faz parte da nossa rigidez, fisiologia normal do cérebro. Quem aqui nunca sentiu desânimo? Gente, mas é claro que o desânimo faz parte da condição, justamente, do cérebro, gente. Como diz um professor meu de neurociência, nem todo dia tem pão quente, e é assim mesmo. Lembra do humor? A mente, ela oscila como o traçado do eletrocardiograma. Vai ter manhã que você vai acordar desanimado, vai ter manhã que você vai acordar mais disposto. Mas nem por isso vai deixar de fazer as coisas. Então, o desame, ele faz parte, e tem várias condições para o desame, desde uma condição física orgânica, até justamente uma notícia, um pensamento que está te incomodando. Então, não é porque eu tenho desânimo uma vez ou outra que eu vou achar que eu tenho depressão. Isso faz parte da nossa condição. Mas o desame no cumprimento do dever. Mais uma vez, eu falei do significado. O significado é muito importante nós encontrarmos no dia a dia, gente. Há pessoas que continuam na rotina, no automático, sem justamente esse significado, e chega um ponto que vem um sintoma. Lembra que eu falei? Isso é neurocientífico. Quando o cérebro não encontra significado, ele encontra sintoma. Não estou falando que isso acontece com todas as pessoas, só estou dando um exemplo. Há pessoas que trabalham durante anos, chega um momento, ela não tem mais significado naquilo, ela pode até estar ganhando bem, mas não aguenta mais aquele ambiente. Ela começa a ficar depressiva ou ter outro estresse, outras neuroses, porque não encontra significado naquilo. E não pediu ajuda, não teve outro recurso e continua naquele automático. É isso que ela está dizendo. Chega um momento que esse desânimo passa a ser disfuncional, que ela passa a não encontrar significado, seja na vida afetiva, seja em qualquer outra área financeira, na área relacional. Então, esse desânimo, quando ele é persistente, eu não quero mais fazer, não estou mais com vontade de fazer, ele é persistente, contínuo e passa a prejudicar o dia a dia. Isso realmente é um sinal que pode representar um quadro disfuncional. Como eu disse, gente, nós já comentamos sobre isso. Esse significado a pessoa tem que encontrar no seu dia a dia. O que é significado para mim não é para vocês e vice-versa. Porque realmente esse significado ele é construído com as nossas crenças, com as nossas necessidades reais. Como eu disse para vocês, as pessoas têm significado de viajar 500 quilômetros para pular carnaval, outra para acompanhar seu time de futebol, outras querem fazer uma coleção de xicrinhas. Então, o que é uma besteira para você não é para mim, porque aquilo tem muito significado. Nós comentamos sobre isso, como devemos respeitar esse significado das pessoas, que é o que ajuda ela a se fixar no corpo, na vida, no dia a dia. Então, quando você tira esse significado da pessoa, surge esse desânimo. Então, essa questão é muito importante, mais uma vez, do significado, que isso é fatal para o cérebro, gente. O cérebro não vai igual ao animal. Não tem justamente significado, não vai atrás. Ele não vai atrás do alimento, ele não vai atrás da luta, ele não vai atrás da reprodução, se aquilo não tem significado, tá? Disciplina é importante, devemos fazer tudo sem disciplina, mas sem motivação o cérebro depois não sustenta. O outro, a insegurança obsessiva. Quem aqui não já teve insegurança? Todos nós temos, gente. Mas insegurança obsessiva, ela passa a ser repetitiva, ela passa a ser disfuncional. Achar que a porta não foi trancada. Você voltar lá várias vezes, não uma, duas. Mas aquilo passa a fazer você atrasar as suas coisas. É muito bom ser organizado, gente. É óbvio que tem que ter organizado. Já falamos que o cérebro precisa de organização. Quando você organiza a sua vida, a tendência é você organizar outras áreas da sua vida. Porque o cérebro, você passa a ditar para que o cérebro fique organizado. Mas quando essa organização ela passa a ser obsessiva, ela passa a criar disfunção. Há pessoas que perdem horas organizando a sua mesa de trabalho, ou sua casa, seja lá o que for, deixando tudo simétrico. Então, vejam só, gente, é justamente essa linha, muitas vezes é tênue, entre o saudável e o patológico. Mas quando já está prejudicando a pessoa na vida social, afetiva, financeira, acadêmica, na rotina da pessoa, poxa, essa insegurança já vai ter que ser despertada. Guardem sempre isso. Então, são pontos que ela vai dando. Depois, a ansiedade inexplicável. Só para terminar, falta só 2 minutinhos. Gente, a ansiedade ela faz parte da nossa sobrevivência, chamada ansiedade fisiológica. O estresse é importante.
Quem aqui já foi falar em público, ou já deu uma aula, ou já teve que participar, apresentar um trabalho, uma reunião no seu trabalho, ou foi fazer uma viagem, ou foi conversar com o sogro, ou a mulher foi conversar com o marido sobre alguma coisa importante. Em suma, todo mundo tem essa ansiedade fisiológica. A ansiedade fisiológica prepara o cérebro para enfrentar o animal, a briga, a luta. Então, isso faz parte. Quem não sente isso é porque a coisa realmente não é tão importante. Você só sente ansiedade ou estresse quando algo é importante. Aquilo realmente tem significado para você ou é algo que você realmente acha que é perigoso. Então, o cérebro prepara você para enfrentar aquele desafio. Vai haver aumento da frequência cardíaca, a pupila dilata, as mãos ficam suadas. Então, isso é uma reação do organismo. É o sistema nervoso autônomo te preparando, nos preparando para enfrentar aquela situação, seja lá qual for, principalmente o desconhecido. Agora, a ansiedade, ela passa a ser justamente patológica, quando, mais uma vez, ela passa a impedir o indivíduo de realizar as coisas que ele tem que fazer no dia a dia. Mas nós temos a mania de demonizar o estresse, tá? Ou demonizar a ansiedade. Ela faz parte da nossa preparação. E o problema é justamente o estresse crônico, tá, gente? O indivíduo está sempre liberando cortisol, além do mais, adrenalina, e tem uma série de fatores graves. Tanto que hoje já existe trabalho científico demonstrando que o estresse crônico é um dos fatores de risco para a própria doença de Alzheimer. Mas o estresse, ele é bom, aquele estresse pontual. Então, eu estou querendo comentar isso, gente, que muitas pessoas podem aqui, que está aí com livro, começar a ler e achar que todos esses itens significam patologia, significa disfuncionabilidade. Não, ela está querendo colocar no ponto de vista que pode ser um sinal de uma pessoa que pode estar dando um passo para um quadro depressivo, tá? Bom, nós vamos continuar falando mais sobre esse capítulo no próximo encontro. É um capítulo mais longo, mais extenso. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, eu só queria dizer que, então, essa segurança obsessiva, se a gente voltar até umas 3 vezes, assim, para conferir as coisas, tá tudo certo, né? Ainda tá no nível normal. Você pode voltar até 5 vezes, 10 vezes, dentro daquilo que não te atrapalhe, que é pouco provável, né, Luísa? Porque essa é a questão. Nós temos essas mesmas preocupações. Quando isso passa a dificultar a sua vida, aí realmente tem que acender o sinal amarelo. Bom, gente, nós vamos orar, então. Quero agradecer a todos vocês, um grande abraço a todos. Nós vamos pedir nossos mentores espirituais, nossos familiares espirituais. Eles estão nos ambientes da nossa casa, eles estão se aproximando de nós. São nossos familiares desta e de outras vidas que se encontram fora do corpo. Eles estão colocando as mãos sobre a nossa cabeça, derramando os fluidos balsamizantes medicamentosos, revigorando os nossos ânimos, ajudando a clarear nossos pensamentos. Estão aqui nos consolando e nos incentivando para prosseguirmos adiante. Queremos agradecer esses anjos queridos que viveram conosco nesta vida ou em outra, que estão nos abraçando. Meu muito obrigado a eles, muito obrigado ao Mestre Jesus e a tantas dádivas que temos recebido. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, assim será.